Já parou para pensar em quantas preocupações carregamos ao longo da vida que, no fim das contas, não significam nada? A verdade é que passamos décadas nos desgastando com coisas que roubam nossa paz, nossa alegria e até nossa saúde, sem que percebamos o quão pouco elas importam. É uma realidade dolorosa, não é? Ver a energia que investimos em algo que hoje parece tão trivial. Mas existe um segredo, uma libertação que vem com a idade, que nos permite enxergar o que realmente importa e descartar o resto, aliviando o peso desnecessário dos ombros. Neste vídeo, vamos explorar 6 grandes verdades, 6 coisas que depois dos 61 anos simplesmente perdem o sentido. Ao desapegar delas, abrimos espaço para uma vida mais plena, mais leve e verdadeiramente feliz. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de redescoberta do que realmente tem valor. E prometo que, se você assistir até o final, descobrirá algo que certamente vai surpreendê-lo e talvez mudar sua perspectiva de vida de uma maneira profunda e libertadora. Vamos começar com algo que talvez seja o maior ladrão de energia, de tempo e de paz em qualquer idade, mas que depois dos 61 precisamos aprender a ignorar completamente, a deixar de lado como uma folha seca levada pelo vento, a opinião alheia. Pense bem, quantas vezes ao longo da sua vida você deixou de fazer algo que realmente queria, de vestir algo que gostava e que te fazia sentir bem, ou de seguir um caminho que sentia ser o seu, simplesmente por medo do que os outros iriam pensar ou dizer? Lembro-me claramente de quando era mais jovem, de ter vivido essa preocupação constante. Era uma aflição diária. Será que os vizinhos vão comentar a cor da minha casa? Minhas roupas estão na moda e adequadas para a ocasião? Meus filhos estão se comportando à altura das expectativas sociais? Que bobagem, não é? A gente passa uma vida inteira tentando se encaixar em moldes que nunca foram nossos, buscando aprovação externa, como se a validação da nossa própria existência dependesse exclusivamente do olhar do outro. É um ciclo exaustivo e sem fim, uma corrida onde a linha de chegada está sempre mudando, ditada por pessoas que, na maioria das vezes, nem se importam de verdade. Mas o tempo nos dá a mais bela das lições, a de que a única opinião que realmente importa, a única voz que verdadeiramente precisa ser ouvida e respeitada, é a sua própria. Depois dos 61, carregamos uma bagagem rica e pesada de experiências, de vitórias suadas, de desafios superados e de incontáveis aprendizados. Conhecemos a nós mesmos de uma forma profunda e autêntica que antes, na juventude, era simplesmente impossível. Nossas convicções estão mais firmes, nossos valores mais claros, e nossa bússola interna aponta com mais precisão para o que realmente nos traz alegria e paz. A maturidade nos presenteia com a coragem de ser quem somos, de viver para nós mesmos, com a consciência tranquila de que estamos sendo fiéis à nossa essência. Essa liberdade é um bálsamo para a alma, uma leveza indescritível. É como tirar um peso gigante, uma couraça pesada que carregamos por décadas nos ombros. Pare de tentar ser quem esperam que você seja. Solte-se. Dance sua própria dança. Seja quem você é, com todas as suas marcas, suas rugas de expressão que contam histórias de risos e choros, sua sabedoria acumulada que ilumina caminhos. Seus cabelos brancos não são sinais de velhice, mas de uma vida bem vivida, cheia de experiências. Suas cicatrizes são mapas de jornadas, de lutas superadas. Aceite-se, ame-se incondicionalmente e permita-se viver sem a necessidade de agradar a todos ou de se justificar constantemente. A felicidade genuína não reside na aprovação externa, que é efêmera e volátil, mas na paz interior que vem de ser verdadeiro consigo mesmo.
Quando você se liberta da necessidade de parecer perfeito aos olhos dos outros, você se torna perfeito aos seus próprios olhos, e isso, acredite, é o que realmente vale, o que realmente nutre sua alma e te faz sentir vivo. E por falar em pesos desnecessários, vamos para a segunda coisa que, depois dos 61, perde completamente o sentido e se torna um fardo invisível. A mania de acumular coisas materiais. Olhe ao seu redor agora com honestidade. Quantas coisas você guarda por anos, com a esperança de que um dia elas serão úteis, ou esperando o momento certo para usar? Roupas que não nos cabem mais há muito tempo, mas que ainda ocupam espaço valioso no armário. Utensílios de cozinha que nunca usamos, mas que permanecem guardados, só por garantia. Presentes que nunca gostamos de fato, mas que estão lá por um senso de obrigação ou culpa. Essas coisas não nos trazem felicidade. Na verdade, elas nos prendem, nos amarram a um passado ou a um futuro incerto. Elas criam mais trabalho para organizar, para limpar, para manter. Elas ocupam um espaço físico e mental precioso que poderia ser preenchido por leveza, por paz, por novas experiências, por momentos com quem amamos. Pense na energia que você gasta arrumando, tirando pó, decidindo o que fazer com tanto objeto que já não serve, que já não emociona, que já não tem utilidade. A vida, depois de uma certa idade, nos convida a uma simplificação consciente, a um desapego que liberta. Não se trata de jogar tudo fora de forma impulsiva ou de viver com o mínimo essencial, mas sim de questionar o real valor, o propósito e a alegria que cada item em sua casa e em sua vida ainda te proporciona. Pergunte-se sinceramente: isso me traz alegria agora? Isso tem um propósito real hoje? Isso me ajuda a viver melhor? Ou apenas me ocupa e me cansa? Muitas vezes descobrimos que o verdadeiro tesouro não está nas coisas que possuímos, nas pratinhas guardadas na cristaleira ou nas pilhas de jornais antigos. O verdadeiro tesouro reside nas memórias que criamos, nos laços de afeto que cultivamos com as pessoas que amamos e nas experiências ricas e significativas que vivemos. Pense no legado que você quer deixar. Será uma casa cheia de coisas empoeiradas e esquecidas? Ou um coração cheio de histórias para contar, de afetos compartilhados e de momentos inesquecíveis vividos? A verdadeira riqueza está na liberdade de não precisar de muito para ser feliz, na capacidade de valorizar o simples, o autêntico, o genuíno. Viver com menos significa ter mais espaço para o que realmente importa: a família, os amigos, a natureza, seus hobbies, sua paz interior. Permita-se essa leveza, essa sensação de que você é muito maior que seus bens, que sua vida é feita de momentos, não de objetos. Agora que refletimos sobre a liberdade de não se importar com a opinião alheia e a leveza de desapegar do material, vamos para algo mais profundo, que muitas vezes nos impede de viver plenamente, e que depois dos 61, podemos e devemos deixar para trás com um sorriso de compreensão e aceitação. Estamos falando sobre a importância de nos libertarmos, de desapegar de pesos que não nos servem mais. E um desses pesos, que por vezes nos acompanha por toda a vida, é o medo de errar ou de não ser perfeito. Quantas oportunidades perdemos na vida por medo de não sermos bons o suficiente? De não fazer um prato perfeito para a família, de não ter a resposta certa em uma conversa, de não começar um novo hobby, porque talvez não sejamos bons nisso logo de primeira, ou de não ser o avô ou a avó perfeitos. Esse medo é um grilhão invisível que nos paralisa, nos impede de experimentar o novo, de rir dos nossos tropeços e de simplesmente viver a vida com espontaneidade. Ele nos força a uma autoexigência irreal, a um padrão que é inatingível e desnecessário.
Pense em quantas vezes você deixou de tentar algo novo, como aprender um instrumento, pintar um quadro, ou até mesmo contar uma história engraçada, por medo de que o resultado não fosse impecável ou de que os outros não fossem te aprovar. A vida nos ensina, dia após dia, que a perfeição é uma ilusão e que os erros, na verdade, são os nossos maiores professores. É neles que encontramos as lições mais valiosas, as oportunidades de crescimento e de autoconhecimento. A beleza da vida está exatamente nas suas imperfeições, nas suas reviravoltas, nos seus tropeços e nas suas descobertas. Permita-se ser humano. Comemore cada pequena vitória e cada erro como uma lição aprendida, como mais um degrau na escada da sua sabedoria. A idade nos ensina que o mais importante não é nunca cair, mas sim ter a coragem de levantar e seguir em frente, muitas vezes com um sorriso no rosto e uma história divertida para contar sobre o tombo. Solte essa necessidade de ser impecável. Abrace a alegria da imperfeição, a leveza de saber que está tudo bem não ter todas as respostas, está tudo bem em tentar e não conseguir de primeira. O que realmente importa é a jornada, a experiência, o aprendizado e a coragem de se permitir ser você em toda a sua autenticidade e beleza, com todas as suas facetas. Seguindo nessa jornada de libertação, há outro fardo invisível que, se não for solto, pode corroer nossa alma e nos privar da paz merecida. Guardar mágoas e ressentimentos. Talvez alguém te feriu profundamente há anos, um desentendimento familiar que se arrasta por décadas, uma injustiça no trabalho que nunca foi resolvida a seu favor. Carregar essa bagagem pesada de raiva, de tristeza e de rancor é como beber veneno dia após dia e esperar que o outro morra. É um peso que só faz mal a você, não à pessoa que te causou a dor. O ressentimento drena sua energia vital, rouba seu sono tranquilo e obscurece sua capacidade de ver a beleza e a alegria que ainda existem no presente. É uma prisão que você constrói para si mesmo, onde o carcereiro é a sua própria dor não resolvida. A maturidade nos convida a um ato de profundo amor próprio, o perdão. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem concordar com a atitude do outro. Significa, acima de tudo, se libertar do peso que você carrega, daquela corrente invisível que te prende ao passado e impede que você siga em frente. É um presente que você dá a si mesmo. Pense no alívio que virá ao soltar essa amarra. A paz interior que você conquistará ao liberar o perdão é um verdadeiro elixir para a saúde do corpo e da mente. Permita-se curar, permita-se seguir em frente com o coração leve. Não há espaço na sua fase atual da vida para a escuridão da raiva e do rancor. Há apenas espaço para a luz, para o amor, para a gratidão. O passado não pode ser mudado, mas a forma como ele afeta seu presente e seu futuro, isso sim, está completamente em suas mãos. Continuando nossa reflexão sobre o que realmente importa, precisamos falar sobre algo que fomos condicionados a valorizar, mas que depois dos 61 pode se tornar uma armadilha: a necessidade de estar sempre ocupado. Fomos criados numa cultura que glorifica a ocupação. Estar ocupado virou sinônimo de ser importante, de ser produtivo, de ter valor. Mas pare e pergunte-se, com toda a honestidade: essa correria, essa agenda sempre lotada, me traz alegria genuína ou apenas mais cansaço, mais estresse e uma sensação de vazio ao final do dia? Muitos de nós chegam à terceira idade com a agenda abarrotada de compromissos sociais, familiares ou até mesmo atividades que não nos dão prazer real, mas que fazemos por um senso de obrigação ou para manter a imagem de pessoa ativa. O coração, no entanto, pode estar vazio,
sem tempo para um café tranquilo com um amigo, para ler um bom livro no silêncio da tarde, para simplesmente observar o mundo pela janela, para brincar com os netos sem pressa, ou para cuidar do jardim com calma. É hora de desacelerar, de saborear cada momento, de entender que o ócio criativo, o descanso, a contemplação e o tempo para si mesmo são tão, ou talvez mais, importantes quanto qualquer produtividade imposta pela sociedade. Permita-se o luxo da pausa, o prazer de não fazer nada e de simplesmente ser. Sua vida não precisa ser uma lista interminável de tarefas a serem cumpridas. Ela pode ser uma melodia suave, um ritmo que você mesmo define, onde cada nota é apreciada e cada silêncio é uma oportunidade de recarregar as energias. Desapegue da ideia de que seu valor está atrelado à sua ocupação. Seu valor é intrínseco, é quem você é e não o que você faz. Abrace a arte de viver o presente, de desfrutar das pequenas alegrias que a vida oferece em cada esquina. Este é o seu tempo para desfrutar da vida, não para correr atrás dela. E por fim, mas não menos importante, chegamos à última coisa que, depois dos 61, precisamos eliminar da nossa vida para alcançar uma paz profunda: comparar-se com os outros. Quem nunca olhou para a vida do vizinho que parece ter tudo, do amigo de longa data que viajou o mundo, ou até de alguém na televisão, e pensou: ah, se eu tivesse aquilo, se minha vida fosse assim. Essa comparação constante é um veneno sutil que destrói a gratidão, rouba a sua paz e te impede de ver as suas próprias bênçãos. Você nunca conhece a história completa do outro. Você vê apenas a fachada, a imagem polida, e raramente as lutas internas, as tristezas, as concessões, as noites sem dormir ou os sacrifícios que foram feitos para chegar onde estão. Focar na vida dos outros é desviar o olhar da sua própria jornada, que é única, com suas próprias belezas, seus próprios desafios e suas próprias recompensas. Sua jornada é só sua. Ela é singular, irrepetível, com suas próprias vitórias e seus próprios aprendizados. A verdadeira liberdade e a felicidade duradoura estão em abraçar quem você é, onde você está agora, e celebrar cada passo do seu próprio caminho. A gratidão pelo que você tem e pelo que você é se torna o antídoto mais poderoso contra a comparação. Olhe para trás e veja o quão longe você chegou, as montanhas que escalou, os rios que atravessou. Essa é a sua história, e ela é linda. Concentre-se em cultivar seu próprio jardim, em florescer no seu próprio tempo, e em ser a melhor versão de si mesmo. As outras pessoas não são sua concorrência, elas são coadjuvantes em seu próprio filme, mas você é o protagonista da sua história. Abrace-a com orgulho e alegria. Agora que refletimos sobre essas 6 poderosas libertações, sobre esses pesos que podemos e devemos largar, vamos consolidar essa nova perspectiva e entender como podemos aplicá-la no dia a dia para viver uma vida ainda mais plena e feliz. Então, meu amigo, minha amiga, ao longo da nossa conversa, vimos que soltar as amarras da opinião alheia, desapegar do acúmulo material, abandonar o medo de não ser perfeito, liberar as mágoas passadas, questionar a necessidade de estar sempre ocupado e, finalmente, parar de se comparar com os outros, são passos gigantes em direção a uma vida mais leve, mais autêntica e profundamente feliz depois dos 61 anos. Perceba o poder que essas ações simples de desapego trazem. Não é sobre o que você perde, mas sobre o vasto espaço que você ganha para a alegria, a paz e a verdadeira essência de quem você é. É sobre viver de forma mais consciente, mais presente, com a sabedoria que só a experiência de vida pode nos dar. Lembre-se sempre, e isso é crucial, pequenas mudanças de perspectiva
podem fazer uma enorme diferença na sua saúde mental, na sua paz de espírito e na sua felicidade geral. A sabedoria da idade não é apenas sobre o que se aprendeu e acumulou ao longo dos anos, mas talvez ainda mais importante, sobre o que se aprende a desaprender, o que se decide não carregar mais, o que se escolhe deixar para trás. Imagine a sensação de caminhar com leveza, sem os fardos invisíveis que nos pesavam antes. Essa é a promessa dessa fase da vida, um convite para uma renovação profunda. Aquela surpresa que mencionei no início do vídeo, sobre algo que mudaria sua perspectiva de vida? Bem, ela está em cada uma dessas verdades que compartilhamos hoje. A maior surpresa é descobrir que a liberdade e a felicidade que tanto buscamos já estão dentro de você, esperando apenas para serem liberadas. Elas se manifestam quando você conscientemente decide que certas coisas simplesmente não importam mais. O poder de desapegar é o poder de se reconectar com a sua própria alegria, com a sua serenidade interior. Você tem o poder, sim. Você tem o poder de reescrever seu próprio roteiro de vida. Você pode escolher o que merece sua preciosa energia e o que deve ser descartado, gentilmente, mas com firmeza. Depois dos 61, cada dia é uma página em branco para uma nova aventura, uma oportunidade de viver sem arrependimentos e com a plenitude que você merece. Não permita que o peso do passado ou a ansiedade pelas expectativas do futuro roubem a beleza e a riqueza do seu presente. O agora é tudo o que temos, e ele pode ser preenchido com a paz que vem de um coração leve. Esta é a sua época de ouro, um momento para colher os frutos de toda a sua jornada, para desfrutar da sua autenticidade sem máscaras e para inspirar todos os que estão ao seu redor com a sua sabedoria, sua serenidade e sua leveza recém-descoberta. Você se torna um farol, um exemplo vivo de que a felicidade não diminui com a idade, mas se aprofunda e se torna mais verdadeira quando nos permitimos ser quem realmente somos. E seja gentil consigo mesmo, ok? O processo de desapego é uma jornada contínua, não um destino final. Haverá dias em que velhos hábitos, velhas preocupações ou antigas vozes tentarão ressurgir. E tudo bem. Apenas se lembre dessas verdades poderosas que discutimos hoje e volte a focar no que realmente nutre sua alma, no que te traz paz e alegria. A cada vez que você se permite soltar algo que não serve mais, você se fortalece e se aproxima ainda mais da versão mais feliz e autêntica de si mesmo. Ao se libertar, você não apenas melhora a sua própria vida de uma forma inimaginável, mas também se torna um farol de paz, de resiliência e de sabedoria para seus filhos, seus netos, seus amigos e toda a comunidade ao seu redor. Sua transformação inspira, sua leveza contagia e sua capacidade de viver plenamente demonstra que a vida é, de fato, um presente em todas as suas fases. Você está mostrando que é possível envelhecer com graça, com dignidade e com um coração cheio de contentamento. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Quais dessas coisas você já se libertou ou está trabalhando para deixar para trás em sua vida? Existe algo que você percebeu que depois de uma certa idade simplesmente deixou de importar para você? Por favor, compartilhe sua experiência e seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua história, sua sabedoria, podem ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo em sua própria jornada de libertação. Sua voz importa, e sua experiência pode iluminar o caminho de muitos. Se este vídeo tocou seu coração, trouxe alguma reflexão valiosa ou te fez sentir um pouco mais leve, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que preparamos com tanto carinho e dedicação para você. Ativar o sininho
Também é uma ótima maneira de garantir que o YouTube o avise sempre que tivermos novidades e mais inspirações para compartilhar. Lembre-se sempre, meu querido amigo, minha querida amiga. A vida é um presente precioso em todas as suas fases, em cada amanhecer e em cada pôr do sol. Viva sua melhor vida em cada idade, com sabedoria, com paz interior, com muita gratidão e, acima de tudo, com muita alegria. Você merece toda a felicidade do mundo, agora e sempre.